Existe um momento silencioso na vida. Um instante em que o mundo parece continuar igual, mas algo dentro de você muda para sempre. Não há barulho, não há aviso, apenas uma sensação profunda de que algo foi revelado. Você começa a perceber o que antes era invisível: os olhares, as intenções, as mentiras sutis escondidas em palavras gentis. A vida deixa de ser um palco e o que era teatro começa a se dissolver diante dos seus olhos. É nesse ponto que o verdadeiro despertar começa, não como uma explosão de luz, mas como uma ferida aberta de lucidez. Carl Jung chamava isso de o processo de individuação, o momento em que a consciência decide olhar para a própria sombra. E é aqui que muitos desistem, porque ver tudo não é bonito. Ver tudo significa entender o caos humano, significa perceber que o mundo é feito de máscaras e que a maioria das pessoas vive dentro de um papel que nunca escolheu representar. Você começa a notar o quanto tudo é movido por medo. O medo de ser rejeitado, o medo de não ser amado, o medo de ser esquecido. E quando essa percepção desperta, não há mais como voltar atrás. A mente tenta resistir, ela grita por conforto, quer apagar o que viu, quer voltar à ignorância. Mas a consciência não retrocede. Alan Watts dizia que despertar é ser arrancado de um sonho confortável. E é exatamente isso. Você começa a enxergar padrões nos outros, mas também em você. Percebe como reage, como mente para si mesmo, como repete histórias antigas com novos personagens. E o mais assustador é perceber que tudo estava ali o tempo todo. Você só não via. A neurociência moderna comprova algo que Jung intuía há décadas. A consciência não suporta uma sobrecarga de verdade. O cérebro humano cria filtros para proteger você da realidade crua, porque se enxergássemos tudo de uma só vez, enlouqueceríamos. Mas, pouco a pouco, esses filtros se rasgam. E quando isso acontece, você começa a ver o mundo de forma quase dolorosamente clara. As conversas que antes pareciam profundas, agora soam vazias. Os lugares que antes pareciam mágicos, agora parecem cenários artificiais. E as pessoas começam a te parecer diferentes. Você sente que está em outra frequência, como se vivesse entre mundos. É por isso que o despertar, apesar de ser um dom, também é uma maldição, porque enxergar tudo significa se tornar consciente de cada falsidade, de cada manipulação, de cada ilusão coletiva que mantém o mundo girando. Mas também é nesse ponto que algo extraordinário começa a nascer dentro de você. Um tipo de força que não depende mais do externo, mas de uma luz interna que se acende no meio da escuridão. Essa luz não é espiritual no sentido religioso. Ela é um chamado, um impulso silencioso que te empurra para mais fundo dentro de si mesmo, como se uma parte esquecida da tua alma estivesse tentando te acordar. E essa parte sussurra algo que o mundo inteiro tenta calar. Veja. Veja o que realmente está acontecendo. Veja quem você é quando ninguém está olhando. Veja o que você está se tornando e o que ainda teme ser. Porque só quando você enxergar tudo, luz e sombra, é que começa o verdadeiro processo de libertação. Mas cuidado, a mente vai tentar te enganar. Ela vai te dizer que isso é só cansaço, que você está exagerando, que pensar demais é perigoso. Mas o que ela realmente teme é perder o controle. E a cada dia que você desperta mais, ela perde um pouco mais de poder. Esse é o preço de ver. O preço de atravessar o espelho e descobrir que a realidade nunca foi o que parecia ser. Mas quem aceita enxergar também começa a viver de um modo que poucos conseguem compreender. E talvez, no fundo, seja por isso que você está ouvindo isso agora, porque algo em você já começou a ver. E essa é uma jornada que não pode mais ser interrompida. Quando você começa a enxergar tudo, algo dentro de você se parte. Não é uma dor física, mas uma fissura invisível na alma. De repente, você sente que já não pertence a lugar algum
e que aquilo que antes te fazia sentido agora soa artificial, sem vida, sem alma. É o que Jung chamava de noite escura da alma. Um período em que a consciência se depara com o próprio abismo e o ego começa a se dissolver. Você tenta lutar, tenta se agarrar a velhos hábitos, tenta manter uma rotina que te mantenha distraído, mas algo em você já foi tocado, e não há distração capaz de apagar isso. A maioria das pessoas não percebe, mas o processo de despertar psicológico é o mesmo processo da morte simbólica. A antiga versão de você precisa morrer para que algo mais verdadeiro possa nascer. E como toda morte, ela dói. Dói porque o cérebro luta contra a perda de identidade, dói porque a mente tenta reconstruir as velhas paredes da ilusão, mas você já viu o que há do outro lado. Alan Watts dizia que a pessoa que acorda para a verdade experimenta primeiro o desespero. E a ciência confirma isso. Estudos em psicologia profunda e neurociência revelam que o despertar da consciência ativa áreas do cérebro ligadas à dor, ao medo e à ansiedade, o mesmo circuito usado em situações de luto. Ou seja, despertar é literalmente morrer para o que você acreditava ser. Você sente isso quando está sozinho, à noite, olhando para o teto. Há um silêncio diferente no ar, como se o universo tivesse parado para observar o que você vai fazer agora que já sabe demais. É como se a vida estivesse te testando para ver se você vai se render à fuga ou suportar a travessia. E aqui está o ponto crucial. A maioria foge. Foge, voltando para relacionamentos vazios. Foge mergulhando em distrações. Foge, tentando parecer normal de novo, para caber no mundo que já não reconhece. Mas há os poucos, os raros, que decidem ficar. Esses são os que atravessam, os que permitem que o fogo da consciência queime até o fim. E é aí que o verdadeiro milagre começa, quando você para de resistir à verdade e começa a se entregar a ela. Quando aceita que a dor não é punição, é depuração, é a vida arrancando o que não é seu para que sobre apenas o essencial. Carl Jung dizia que não se torna iluminado imaginando figuras de luz, mas tornando consciente a escuridão. E essa é a parte que ninguém te conta. O despertar não é sobre ficar zen, é sobre enfrentar os demônios que você criou, é sobre olhar nos olhos da sua sombra e não desviar o olhar. A psicologia chama isso de integração da sombra, um processo onde você começa a reconhecer os impulsos que sempre negou. A raiva, a inveja, o orgulho, a carência, a manipulação. Tudo aquilo que você projetava nos outros começa a aparecer no espelho da sua própria consciência. E quando isso acontece, você sente como se estivesse sendo despido diante de si mesmo. Mas é nesse exato ponto que o despertar se torna libertação. Porque ver o que há em você, sem fugir, é o início da verdadeira liberdade. A liberdade de não precisar mais fingir. A liberdade de não precisar mais agradar, a liberdade de ser inteiro, mesmo que isso te torne incompreendido. E o mais belo é que quando essa consciência amadurece, o medo da solidão começa a desaparecer. Você passa a perceber que a solidão nunca foi ausência de pessoas, foi ausência de presença. E agora, você finalmente se tornou presente em si. Pouco a pouco, o barulho do mundo vai diminuindo, as opiniões perdem peso, a necessidade de provar algo a alguém se dissolve, e em meio a esse silêncio nasce uma nova percepção. Você não está sozinho, porque o universo inteiro está desperto dentro de você. É por isso que muitos sábios, de Jung a Watts, diziam que a consciência é o próprio cosmos se olhando através de nós. Quando você enxerga tudo, o universo te observa também. É como se o infinito te reconhecesse. E por um breve instante, você sente que tudo faz sentido. Mas o despertar não termina aqui. Pelo contrário, é agora que ele se intensifica, porque enxergar é apenas o começo. Depois de ver, você precisa agir de acordo com o que viu. E essa é a parte mais desafiadora. Porque o mundo não gosta de quem enxerga. A verdade incomoda, e o despertar inevitavelmente te coloca em conflito com tudo que ainda dorme. Mas é esse confronto que transforma você em alguém inquebrável. Alguém que já não se perde no caos, porque aprendeu a observar o caos de dentro.
Alguém que já não busca respostas fora, porque começou a ouvir a sabedoria que nasce do próprio silêncio. E talvez seja aqui que o universo começa a conspirar a teu favor. Porque quando a tua frequência muda, tudo muda com ela. E as coincidências se tornam mensagens, os encontros, lições, e o sofrimento, uma força disfarçada de obstáculo. Se você chegou até aqui, é porque o despertar já começou em você. E mesmo que doa, há algo em você que sabe. Essa dor tem propósito. Ela está moldando a tua alma, alinhando o teu destino, preparando o teu espírito para algo maior. Depois que você começa a enxergar tudo, algo curioso acontece. As coincidências começam a se repetir. Os números, as palavras, os sinais, tudo parece ganhar um novo significado, como se o universo tivesse finalmente aprendido a falar a sua língua. Mas a verdade é o contrário. Você é quem aprendeu a ouvir. Jung chamava isso de sincronicidade, o fenômeno em que eventos aparentemente aleatórios se conectam por uma linha invisível de significado. Nada mais é coincidência, porque tudo se torna um espelho da sua própria alma. Quando você muda internamente, o mundo começa a reagir. As pessoas que te cercam mudam, as conversas se transformam e até o tempo parece se curvar de um modo diferente. Mas há um detalhe que poucos compreendem. Essas sincronicidades não aparecem para te agradar, elas aparecem para te guiar. Cada repetição, cada padrão, cada encontro improvável é um empurrão do destino. Um lembrete de que há algo dentro de você que está sendo chamado a se alinhar com o que é verdadeiro. Você começa a perceber que as dores que você viveu tinham um propósito. Nada foi à toa. Os relacionamentos que quebraram o seu coração, as decepções que te fizeram duvidar de si mesmo, as perdas que pareciam injustas, todas elas estavam lapidando o seu olhar. Cada ferida abriu um novo espaço para a luz entrar. E é por isso que o despertar dói tanto, porque ele destrói o que era pequeno para dar espaço ao que é imenso. A mente racional tenta entender, mas o despertar não cabe na lógica. Ele é sentido, é vivido. É a alma se lembrando de quem ela sempre foi antes de se perder nas máscaras do mundo. E quanto mais você desperta, mais o universo te testa. Não para te punir, mas para te provar. Ele quer saber se o seu novo olhar é apenas um discurso bonito ou se você realmente entendeu a lição. Por isso, pessoas do seu passado voltam. Situações antigas se repetem. Você sente o mesmo impulso de reagir, mas agora algo em você escolhe diferente. E é nessa escolha silenciosa que a evolução acontece. O despertar é cheio desses pequenos milagres disfarçados. É quando você percebe que não precisa mais se defender, porque compreende que nada está realmente contra você. Tudo está apenas mostrando algo que ainda precisa ser curado dentro de você. Quando alguém te fere, você já não pergunta por que comigo, mas o que isso está tentando me ensinar. E essa simples mudança de perspectiva altera completamente a frequência do seu ser. A física quântica sugere que o observador influencia a realidade, que a forma como você percebe o mundo altera o comportamento das partículas subatômicas. Isso significa que a consciência cria a experiência. E quando você desperta, começa a perceber que o mundo exterior é apenas o reflexo do seu mundo interior. Nada acontece lá fora que não tenha começado dentro. Você não é mais uma vítima do acaso. Você é o criador inconsciente se tornando consciente. E é nesse ponto que a magia começa a tomar forma. Você começa a encontrar pessoas que parecem te conhecer há vidas.
Sente uma conexão inexplicável, como se a energia entre vocês falasse uma linguagem antiga. Esses encontros não são por acaso, são encontros de alma. São almas despertas reconhecendo umas às outras, lembrando de um pacto silencioso feito muito antes desta vida começar. E quando duas almas despertas se encontram, o universo inteiro se curva. É como se as estrelas sussurrassem uma única mensagem. Vocês lembraram. Lembraram quem são, por que vieram e o que precisam fazer. Mas é aqui que muitos se confundem. A conexão entre almas despertas não é um conto de fadas. Ela é intensa, desafiadora, transformadora. Ela não existe para te dar conforto, existe para te mostrar o que ainda precisa ser curado. Porque a alma que mais te toca é a mesma que acende as partes que você ainda não integrou. É um espelho vivo. Um espelho que te obriga a olhar onde dói. E quando duas almas conscientes aceitam esse espelho, o amor que surge não é o amor romântico que o mundo prega. É o amor que transcende o ego. É o amor que liberta. O amor que entende que o outro não vem para te completar, mas para te revelar. E é por isso que tantas conexões espirituais acabam se separando fisicamente, mesmo que as almas permaneçam unidas. Porque o propósito não era ficarem juntos no mundo, era despertarem juntos nele. Jung dizia que o encontro de duas personalidades é como o contato de duas substâncias químicas. Se houver alguma reação, ambas se transformam. E é exatamente isso que acontece quando você desperta. Cada pessoa que cruza o seu caminho vem para te reagir, para te transformar, para acender uma parte de você que estava adormecida. No início parece um caos, mas com o tempo você começa a ver a beleza oculta em tudo. Você entende que o caos também é uma forma de amor. O amor do universo te empurrando para o teu destino, mesmo que você resista. E é quando você para de resistir que tudo começa a fluir. De repente, o tempo parece cooperar. As respostas aparecem em sonhos, músicas, conversas aleatórias. As orações que você nem lembra de ter feito começam a se realizar de forma inesperada. E o impossível começa a parecer natural. Porque quando a sua alma está desperta, o universo conspira com uma precisão cirúrgica. Nada é coincidência, nada é perda, nada é atraso. Tudo é exatamente como deveria ser. E nesse ponto você percebe algo que muda tudo. Você não está vivendo a vida está vivendo através de você. Existe um momento em que o barulho da mente se torna tão alto que você deixa de ouvir o chamado da alma. É nesse ponto que a maioria desiste, acreditando que o vazio é o fim. Mas o vazio nunca é o fim. Ele é o início de tudo o que realmente importa. O que acontece quando você começa a enxergar tudo não é uma simples mudança de perspectiva, é o colapso de um mundo inteiro dentro de você. O ego, desesperado, tenta reconstruir o velho castelo de ilusões, mas as paredes desabam porque agora você viu demais para voltar atrás. Carl Jung dizia que nada se torna consciente sem antes trazer à tona o inconsciente. E quando isso acontece, o que emerge não é leveza, é peso. É a sombra que surge das profundezas, exigindo ser olhada não para te destruir, mas para te completar. Você começa a enxergar padrões, perceber que as pessoas não são apenas o que mostram e que o mundo não é apenas o que aparenta ser. Você começa a sentir a dor por trás do sorriso de alguém, a tristeza escondida por trás da raiva e a solidão por trás do orgulho. E pela primeira vez, você entende. Todos estão tentando sobreviver à própria mente. E é aí que entra a lição de Alan Watts.
Ele dizia que quando você realmente desperta, você ri. Não porque tudo ficou fácil, mas porque percebe que o jogo nunca foi tão sério quanto parecia. Você entende que a vida é como uma dança e que a consciência é o som da música que toca por trás de tudo. O problema é que para chegar a esse ponto, você precisa morrer. Não fisicamente, mas psicologicamente. Morrer para suas certezas, para suas máscaras, para o personagem que você interpretou a vida toda. E isso dói. Dói porque o ego é viciado em controle, em estabilidade, em previsibilidade. E a alma não. A alma quer movimento, transformação, liberdade. Ela quer queimar tudo o que não é verdadeiro para que o que resta finalmente possa respirar. Então, quando você comece a enxergar tudo, é comum sentir-se perdido, sem chão, sem saber mais o que é real. Mas esse é o exato ponto onde a mágica começa a acontecer. É o momento em que o universo observa e diz: agora sim, você está pronto para ver. Você percebe que a dor nunca foi sua inimiga. Ela era o alarme que te acordava. Percebe que o sofrimento era apenas o processo de lapidação e que a escuridão que você tanto temeu era o ventre da sua própria criação. A maioria das pessoas corre desse ponto, mas você não vai correr. Você vai respirar fundo e olhar para o caos dentro de si, porque sabe que por trás dele existe uma nova ordem querendo nascer. E enquanto o mundo te puxa de volta para a cegueira, você se mantém firme, sabendo que não há retorno para quem já viu a verdade. Você se torna o observador, aquele que não reage, mas compreende, aquele que não julga, mas percebe, aquele que não se identifica mais com o que acontece, porque entendeu que a própria consciência testemunhando o jogo da vida. Esse é o momento em que tudo se acalma. As vozes internas se dissolvem, o medo se transforma em clareza e o que resta é apenas silêncio. Mas esse silêncio não é vazio. É o som do universo respirando através de você. É o som da criação em pausa antes do próximo movimento. É a presença pura, onde você finalmente entende que nada precisa ser consertado, porque nada nunca esteve quebrado. Você começa a andar diferente, a falar diferente, a olhar diferente. As pessoas percebem, mas não sabem explicar o que mudou e, de certa forma, nem você sabe, só sente. Sente que está em paz com o caos. Sente que o medo perdeu o poder e que o tempo já não corre contra você. E quando alguém te pergunta o que aconteceu, você responde apenas com um sorriso leve, como quem carrega um segredo que o mundo ainda não está pronto para ouvir. Mas no fundo você sabe, o que aconteceu foi que você começou a enxergar tudo. E enxergar tudo é, ao mesmo tempo, morrer e nascer. É perder o que nunca foi seu para reencontrar o que sempre esteve aí. É ver Deus nas pequenas coisas. É ver o universo dentro de cada olhar. É finalmente compreender que tudo, absolutamente tudo, sempre fez parte do mesmo plano. E agora, enquanto o silêncio te envolve, enquanto o ar parece mais leve, há um chamado. Um chamado para que essa mensagem não pare em você. Se ela tocou algo dentro de você, é porque ela precisa continuar. Então, compartilhe. Inscreva-se, não por mim, mas por você, para continuar essa jornada de despertar, para não se perder novamente no barulho do mundo. Ative o sino para lembrar-se de quem você é, porque a verdade é simples. Quanto mais você desperta, mais o universo desperta com você. E agora, respire. O próximo passo vem no silêncio, e é nele que o invisível te mostrará o que sempre esteve escondido. Há um instante, tão sutil quanto o nascer do sol, em que o universo parece parar. Não há mais medo, nem dúvida,
nem aquele ruído constante na cabeça tentando te sabotar. Apenas uma certeza silenciosa. Você acordou. A mente, antes turbulenta, agora é como um lago calmo refletindo a imensidão do céu. Você percebe que passou a vida inteira correndo atrás de algo que sempre esteve dentro de você. E o mais curioso é que agora que você finalmente encontrou, você não sente necessidade de agarrar, porque entende que nada precisa ser possuído para ser real. O que é verdadeiro nunca vai embora, porque o que é verdadeiro é você. Carl Jung dizia: aquele que olha para fora sonha, aquele que olha para dentro desperta. E é nesse despertar que a vida muda de cor. Você começa a enxergar o significado oculto em cada dor, a beleza escondida em cada perda e a sabedoria disfarçada em cada erro. Você percebe que tudo que aconteceu, cada lágrima, cada desilusão, cada noite em que você achou que não aguentaria, foi o exato caminho que te trouxe até aqui. E agora entende. Nada foi em vão. Aquela rejeição que partiu seu coração, aquela amizade que se desfez, aquele plano que fracassou, tudo isso fazia parte da sua lapidação. Porque o ouro não nasce brilhando, ele precisa do fogo para se tornar o que é. E o fogo, no seu caso, foram as situações que te obrigaram a olhar para dentro. Foram as vezes em que ninguém te entendeu e você teve que se entender sozinho. Foram os momentos em que o mundo te virou as costas e você percebeu que o único colo que realmente cura é o da própria alma. Alan Watts dizia que a vida é como uma peça de teatro que você levou tempo demais tentando levar a sério. Mas agora você entende o que ele quis dizer. Você vê que o sofrimento não era castigo, era apenas o convite para a consciência. Era o universo te empurrando para um lugar onde a dor não te domina mais, mas te ensina. E nesse ponto, o mundo não muda, mas você muda. E ao mudar, tudo ao seu redor começa a se alinhar. As pessoas certas começam a aparecer, as respostas começam a surgir e a vida, aos poucos, começa a te recompensar pelo simples fato de você ter permanecido. Você sobreviveu à tempestade, não porque ela acabou, mas porque aprendeu a dançar na chuva. Você venceu o medo, não porque ele desapareceu, mas porque aprendeu a caminhar com ele sem se curvar. E agora, quando olha para trás, você vê um rastro de cicatrizes que não envergonham, mas contam uma história de alguém que se recusou a desistir. Você não é mais o mesmo. E nem quer ser, porque agora você enxerga tudo, o visível e o invisível, o belo e o doloroso, o início e o fim, coexistindo em cada segunda. E nesse novo olhar, você entende que o sentido da vida nunca esteve em encontrar respostas. O sentido da vida está em viver a pergunta, em caminhar com o mistério, abraçar o incerto e confiar que mesmo o que parece caos faz parte de uma harmonia muito maior do que você pode compreender. Você se torna grato, não pelo que perdeu, mas pelo que isso te obrigou a descobrir. Grato pelas dores que te tornaram consciente, grato pelos vazios que te ensinaram o valor da presença, grato pelas quedas que te ensinaram a força de se levantar. E quando finalmente entende isso, algo dentro de você se desfaz. O peso cai, a pressa desaparece e o silêncio, aquele mesmo que antes parecia insuportável, se torna um lugar mais seguro do mundo. É ali que o universo te sussurra: você chegou. Mas o curioso é que quando chega,
percebe que não houve destino. Havia apenas o caminho. E o caminho era você aprendendo a ver. Agora tudo é diferente. As mesmas pessoas, os mesmos lugares, mas algo mudou. Você mudou. Você não busca mais ser compreendido porque entendeu que cada um vê o mundo através do espelho da própria dor. Você não precisa mais provar nada, porque percebeu que o verdadeiro poder é o da presença. E você está aqui, inteiro, desperto. Mas essa jornada não termina em você, porque todo despertar traz uma responsabilidade, a de acender luzes em outros. O mundo está cheio de pessoas andando no escuro, presas em si mesmas, buscando algo que nem sabem nomear. E talvez, só talvez, a sua voz seja a tocha que as guiará de volta para casa. Então, se essa mensagem tocou algo profundo em você, se ela fez sentido de um jeito que você não consegue explicar, não a deixe morrer aqui. Compartilhe. Envie para alguém que precisa ouvir. Espalhe o que te despertou. E se ainda não faz parte dessa jornada, inscreva-se agora. Não porque eu pedi, mas porque lá na frente você vai perceber que esse foi o primeiro passo para continuar vendo o que os outros ainda não conseguem enxergar. Ative o sino, porque o despertar não acontece uma vez. Ele é um processo. E cada palavra, cada reflexão, cada silêncio compartilhado aqui é um lembrete de quem você realmente é. Você não está sozinho. Nós estamos caminhando juntos, para o mesmo lugar onde o medo se transforma em sabedoria e a sombra vira luz. Respire. Sinta. E lembre-se, você não está vendo o mundo como ele é. Você está vendo o mundo como você é. E agora que você começou a ver tudo, nunca mais será o mesmo.